Junho Laranja. Sim, Junho Laranja é promovido aqui, está sendo debatido, organizado, realizado pela Faculdade AEMS, nossa grande Faculdade AEMS. Para saber mais sobre isso, convidamos a professora doutora Maria Fernanda Martins Ortiz Poço para a nossa sala de visitas para nos explicar um pouco sobre Julho Laranja. Doutora, bom dia, muito obrigado por participar na caçula. O que é esse Julho Laranja? O Julho Laranja é uma campanha que se estabeleceu em 2018, 2019, ganhou o coração do Brasil, já atravessou fronteiras, já está sendo realizada em outros países, como Chile, por exemplo, e agora tornou-se lei federal. Então, foi sancionada a lei no dia 3 de julho, e a lei recomenda que toda criança seja avaliada para problemas ortodônticos dos 6 aos 12 anos. Na realidade, a campanha do Julho Laranja, e inclusive outras campanhas internacionais, já recomendam que você traga o seu filho, que tragam as crianças para uma avaliação preferencialmente até os 7 anos. Entre os 5 e 7 anos é o ideal. A professora fala assim tão baixinho, mas essa professora, gente, conhecida nacionalmente, é a única sul-mato-grossense da Academia Brasileira de Odontologia, se eu não me engano, ela está promovendo essa campanha de uma forma muito forte, tanto é que nós temos ouvido falar, nós temos ouvido os comentários. Doutora, qual que é a importância de começar, para a população que está nos assistindo, para começar esse tratamento mais cedo com as crianças? Neto, quase todos os problemas que nós enfrentamos na odontologia são consequências de investigação, de diagnóstico tardio. Então, quanto mais precocemente nós identificarmos os problemas ortodônticos, fizermos a orientação das famílias, não significa que nós vamos colocar o aparelho de imediato, muitas vezes nós vamos acompanhar o crescimento facial da criança, o desenvolvimento dos arcos dentários, oferecendo a orientação para que os pais possam buscar socorro para questões respiratórias em crianças que respiram somente pela boca, crianças que têm hábitos de sucção persistentes, como sucção de polegar e chupeta, alterações de fonação. Então, nós vamos fazer todo um amparo dessa família para que a face cresça de forma harmônica. Então, quem avalia o crescimento geral da criança é o pediatra, mas quem avalia como esse rosto vai crescer, quais são as características, é o cirurgião dentista. Então, nós acreditamos que agora, com a lei, o SUS vai treinar os profissionais para reconhecer ainda melhor esses problemas ortodônticos da infância. O tratamento realizado na infância ele é muito mais simples, de menos um curto período, economiza recursos porque é menos estressante, são menos dispositivos ortodônticos, é mais barato. Então, realmente, prevenir é simplificar. Falando em problemas na infância, quais são os principais problemas identificados? São principalmente mordida aberta, que ocorre por sucção de polegar ou chupeta, as mordidas cruzadas, que muitas vezes acompanham também quadros de sucção de polegar ou chupeta, ou respiração bucal, que vai gerar mordidas cruzadas. Então, nós temos o posicionamento dentário guiado pelo equilíbrio muscular, né? Externamente pelos lábios e internamente pela língua. Quando há uma ruptura desse equilíbrio, então não há mais o selamento labial, os lábios não se encostam mais, a criança precisa usar a boca para respirar, ou ela precisa do hábito de sucção não nutritivo, que é o polegar ou a chupeta. Esse equilíbrio ele é rompido, e aí há a deformação dos arcos dentários. Isso vai comprometer depois a função da mordida, que lá na frente, na fase adulta, vai acarretar dores de cabeça, desgastes, alterações importantes, perdas de inserção óssea ao redor de dentes que estão mais comprometidos ou mais sobrecarregados. Então, todos os problemas que nós vamos encontrar na odontologia, bem estabelecido, seja ele dentário, facial, é sempre consequência de diagnóstico e tratamento tardio. Doutora, a senhora fala com conhecimento, muito conhecimento de causa. Agora, o pai e a mãe que está em casa, como é possível identificar que o seu filho está precisando de um tratamento
o ortodôntico? Muitas vezes a gente acha engraçadinho, né, fofinho, uma criança que está falando, interpondo a língua, né, entre os dentes. Então, principalmente para gerar sons sibilantes, a criança coloca a língua, não consegue pronunciar o S, né, sapato, cebola, salsicha, introduzindo a língua para realizar sons sibilantes como o S, por exemplo, isso tem que ser investigado. O tratamento ortodôntico muitas vezes será recomendado. Desalinhamentos importantes, crianças que respiram pela boca precisam de uma atenção especial. Crianças que roncam, então não é normal o ronco em crianças. Quando há uma ruptura do equilíbrio muscular, que é o selamento labial, o posicionamento adequado da língua dentro dos arcos dentários, vai haver um mau posicionamento dentário, uma deformação desse desenvolvimento dos arcos dentários. Então, quando houver a inversão da mordida, pode ser uma inversão na região anterior ou ainda na região posterior. Então, essas são situações que são sinais de alerta. Certo, doutor. Só pegar meu presente aqui, mas falando em sinais de alerta, é mito ou é verdade que chupar chupeta, chupar o dedo, mamadeira, isso interfere também? Para que haja um problema ortodôntico, é interessante observar que precisa ter intensidade, frequência e duração desse hábito. Então, se a criança somente toma mamadeira, isso não vai gerar um problema da mordida. Não pode ficar o dia inteiro com a mamadeira na boca, né? Mas a chupeta ou o polegar, principalmente o polegar, vai gerar uma maloclusão muito mais grave. A chupeta, né, então as conhecidas como chupetas ortodônticas, o ideal é que a criança naturalmente abandone esse hábito até os 2 anos de idade. Mesmo assim, alguma necessidade ortodôntica provavelmente terá, mas não tão complexa. Então, 68% das crianças brasileiras precisam de algum atendimento ortodôntico. Mas quando a gente puder intervir nesse hábito precocemente, então, se até os 4 anos essa criança não deixou o hábito de sugar o dedo ou a chupeta, muitas vezes ela precisa de um profissional da psicologia para que nós possamos entender por que a compulsão do hábito. Se é somente algo que ela gosta, ou se é, de fato, uma necessidade emocional, um vício que ela não tem como deixar sem uma atenção, um amparo especial. Muitas coisas podem ser gatilhos para que a criança tenha mais adesão a esses hábitos de sucção não nutritivos. Como, por exemplo, o nascimento de um irmão, né, que gerou uma certa regressão, uma morte na família, uma mudança de cidade, um problema na escola, uma ruptura na família. Então, essas são todas situações que muitas vezes vão gerar uma angústia na criança, uma frustração, um medo, um sentimento de desamparo, e ela busca aquilo que desde o nascimento nós temos como forma de nos acalmar, que é a sucção. Certo. É uma conversa tão gostosa, né, que daria mais 1, 2, 3 horas. A doutora Maria Fernanda nos trouxe um bótego. Olha que lindo, vou usar. O bótego tem o Julito, que é o mascote oficial da campanha do Júlio Laranja, e traz também a lei e o lema da campanha, que é cuidados precoces, sorrisos por toda a vida. Em especial, este ano, o tema é principalmente o bullying. Então, crianças que têm problemas dentários, de desalinhamentos, de maus posicionamentos dentários, sofrem mais bullying do que outras crianças. Então, a terceira principal causa de bullying é a ortodontia, são os problemas dentários. Tá certo, a professora doutora Maria Fernanda também nos trouxe um chaveirinho, né, Igor? A Igor já registrou. Doutora, muito obrigado, e nós vamos bater mais papos ainda, com certeza, que a senhora é uma pessoa que tem muito a contribuir com a população. Agora, para finalizar, qual é a mensagem da professora doutora Maria Fernanda Martins Ortiz Poço para a nossa população de Três Lagoas? Tratar precocemente ou cuidados precoces realmente são os sorrisos por toda a vida, como o lema da campanha.
Tratar precocemente, levar para cuidados precoces, é simplificar. É realmente economizar recursos de todas as formas e trazer bem-estar, trazer saúde, trazer bem-estar psicológico, saúde mental para o seu filho. Então, quanto antes você puder levar, especialmente logo que escolher o primeiro dentinho de leite, aos 5, 6 anos, até os 7, é o ideal. Tá certo, muito obrigado, doutora. Com imagens da Heloísa Galhardo, eu, Neto, para o Jornalismo da Caçula. Faz parte da sua vida.